Bendize minha alma a ti, Senhor, por tudo que és. Bendize minha alma a ti, Senhor, por tudo que és. Tuas obras não se podem contar, são como os grãos de areia. Tua paz inunda meu ser, transforma o meu viver. Teu sangue me cobre, me livra do mal, me faz renascer. Me tira das trevas pro reino de Deus, seu reino de amor. Senhor, 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 és alegria em meu coração, és a certeza da salvação. A ti, Senhor, a ti, Senhor, damos louvor, louvor, damos louvor, louvor, damos louvor. Boa noite, irmãos. Mais um domingo nós estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, louvar, bendizer o nome dele. Sempre é muito bom nós estarmos em culto, apesar de não estarmos no templo ainda, mas estamos louvando a Deus, testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Então é motivo de gratidão. Nós vamos iniciar esse culto orando por aqueles que estão enfermos. Incluímos a irmã Gisilda, Dona Ione, irmã Francisca, Dona Delvira. Orarmos por aqueles também que estão fazendo aniversário. O Helder faz aniversário agora, na próxima terça-feira, dia 28. Que Deus o abençoe. Também orarmos pelo Bruno, que Deus continue cuidando do Bruno, confortando e consolando ali a família. Orarmos pelo irmão Elias Azevedo, lá de Bom Jardim, pela Tainá, pelo Cauã. Também orarmos por Dona Germa, orarmos pelo nosso país, orarmos pelos afastados, orarmos pela igreja, pela nossa querida igreja de Campo do Coelho. Que Deus dê força aos irmãos, a saúde física e também emocional dos irmãos. Que Deus ali esteja cuidando, nos dando paz, nos dando paciência para esperarmos em Deus aquilo que Ele tem para nós. Vamos então orar? Pai de amor, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja. Abençoe os nossos irmãos, Deus. Abençoe o emocional dos nossos irmãos, a nossa igreja, que ela possa estar confiante e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tira, Deus, a ansiedade, a inquietação e dê paz aos nossos irmãos. Que eles possam, Deus, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, que a igreja, a nossa igreja, possa estar confiante em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pedimos a Deus pelos nossos irmãos enfermos, Dona Nilza, Dona Delvira, Dona Francisca, Irmã Gisilda, Dona Ione. Abençoe as tuas servas, ó Deus. Renove as forças delas, cuide delas. Abençoe Bruno pela sua família, conforte, renove as forças ali daquela família. Abençoe a Tainá, abençoe o Cauã, abençoe, ó Deus, o irmão Elias lá de Bom Jardim. Somos gratos também, ó Deus, pelo aniversário do Helder. Cuide do teu servo, esteja ali sustentando ele, abençoando a sua esposa Silvana, abençoando toda aquela família, Deus. Também incluímos Dona Germa, pelo seu neto, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a recuperação do seu neto. Pedimos pelos afastados, que o Senhor tenha misericórdia
daqueles que estão afastados, incomode o coração deles, para que eles tenham, Deus, a alegria, o desejo de estarem na tua casa, te servindo, que essa situação que o mundo está passando, que eles possam se quebrantar, ó Deus, e olhar para ti, e saber que o Senhor o ama e quer, ó Deus, eles na tua casa. Abençoe o nosso país, dê autoridade, ó Deus, debaixo dos altos céus, para que os governantes tenham, ó Deus, o temor à tua palavra e possam ser obedientes também à tua santa palavra. E agora que vamos meditar um pouco nos teus ensinamentos, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, nós vamos iniciar o capítulo 2 nesta noite. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 10. Nós estaremos dividido em 2 domingos, esse domingo agora e domingo que vem, nós estaremos falando aí nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, irmãos? Irmãos, anteriormente nós falamos que Pedro escreve aos irmãos a viverem em santidade, em temor e também em amor uns pelos outros. Percebe que na semana passada nós falamos que Pedro escreve que a igreja precisava viver em santidade, precisava viver em temor. Temor aqui é reverência, é honrar a Deus, não é ter medo de Deus, mas viver em reverência, reconhecendo a soberania de Deus, a glória de Deus, e também vivendo em amor uns pelos outros, Ele fala isso dos versos 22 até o verso número 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então nós falamos que deveria a igreja, em meio à igreja estar dispersa, por causa da perseguição. Ele cita esses 3 ingredientes do estilo de vida dos salvos, a santidade, o temor a Deus e o amor uns pelos outros. Em meio à perseguição, os irmãos precisavam viver em comunhão, e só através dele teriam a força para suportar as lutas. Ou seja, só através de Jesus Cristo eles teriam força para poder vencer as lutas, suportarem as lutas que tinham diárias,
por causa da perseguição. Então a comunhão, a santificação e a reverência, o temor a Deus, faziam com que eles pudessem vencer as dificuldades da vida. Nós não podemos também esquecer que lá no capítulo 1 fala da alegria da salvação. O versículo 3 diz: bendito, versículo 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mancha, que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Então nós não podemos esquecer dessa alegria da salvação. Irmãos, o crente, o salvo em Jesus Cristo, ele é alegre. Alegre. Infelizmente a gente percebe que em meio a essa situação a gente vê muita murmuração do salvo, muita reclamação do salvo, muito desânimo, muita tristeza. É claro que nós estamos tristes, eu particularmente estou triste por estar em comunhão no templo com os irmãos. Eu fico triste, né? Um domingo, a gente sempre está na igreja, aquela alegria, aquele bate-papo, aquela comunhão, ouvindo os louvores, cantando hinos, ouvindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, estudando na escola bíblica. Sim, mas isso nós sabemos que é temporário, breve nós estaremos voltando. Mas só que independente disso, o salvo, ele tem paz no coração. O salvo, ele tem uma alegria de saber que tudo que nós estamos passando é para se cumprir a palavra de Deus. Então eu preciso me alegrar na salvação, na certeza da salvação. E quando eu penso que tudo aqui é passageiro e que eu tenho certeza da salvação, eu fico alegre, eu fico feliz. A nossa fé, ela não está fundamentada aqui nas coisas terrenas, né? A nossa fé está fundamentada na sua palavra. A nossa esperança, ela é Cristo. Eu falei na semana passada, eu falei que a nossa fé, ela está fundamentada em Cristo. Ela está alicerçada em Cristo. Fé é fundamento. Se é fundamento, se é base, ela não pode estar baseada na ciência, nos prazeres da vida, nas coisas terrenas. Ela precisa estar baseada em Cristo. A nossa esperança, ela é Cristo. E nós falamos isso na semana passada, né? Que a nossa fé, ela está baseada em Jesus Cristo. A nossa fé está baseada em Jesus Cristo. E precisamos entender isso, aceitar isso, viver isso, compartilhar isso a cada dia. Mas o tema dessa reflexão dessa noite, e vamos estar dando início, é: o crente é a casa espiritual edificada em Cristo. Eu vou repetir: o crente é a casa espiritual edificada em Cristo. O apóstolo Pedro agora ele separa esses 10 primeiros versículos do capítulo 2, falando que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos casa espiritual. E essa casa espiritual, ela só pode ser casa espiritual se for edificada em Cristo. Se ela for edificada na rocha que é Cristo. Se eu edificar a minha casa na areia, vem as tempestades, vem os ventos, vem a chuva e logo ela se derruba, ela é derrubada. Quando eu edifico a minha vida, quando eu edifico a minha vida em comunhão com Cristo, na rocha que é Cristo, vem as tempestades, vem as lutas, vem os ventos contrários e eu não caio. Eu não caio não porque eu sou bom, eu não caio não porque eu sou importante, mas eu não caio porque eu estou edificado em Cristo que pode todas as coisas. Eu não posso todas as coisas, mas em Cristo Deus me dá força para eu suportar todas as coisas. E uma delas é essa situação que nós estamos vivendo. Por isso que o crente, ele mesmo em meio ao sofrimento, o apóstolo Pedro escreve que ele deve permanecer bendizendo e louvando a Deus. Por favor, querido, por favor, igreja, não murmure, não reclame, não questione, mas seja grato a Deus
por Deus te dar mais um dia debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Louve a Deus, exalte o nome de Deus, engrandeça o nome de Deus através do seu testemunho, da sua vida em novidade de vida. Exalte a Deus, louve a Deus, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Tem até um corinho, um cântico que fala: por tudo que tens feito, eu agradeço, Senhor. Então nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Mas ele começa o versículo primeiro dizendo que nós precisamos despojar algumas coisas. Então, como ser casa espiritual edificada em Cristo? Para você ser casa espiritual edificada em Cristo, você precisa ter atitudes, né? E algumas mudanças você precisa fazer na sua vida. Não tem como ser casa espiritual, sacerdócio real, nação santa, né? Da mesma maneira. Não, você precisa ter mudanças, fazer mudanças na tua vida. E algumas transformações que o próprio Jesus pode fazer na sua vida. E ele começa falando que você precisa se despojar. Na atualizada, na Bíblia atualizada, fala despojar. Em outras versões fala livrar. Então, no verso primeiro, ele fala que você deve se livrar de toda a obra da carne. E quais são elas? E aí ele especifica. O apóstolo Pedro, ele vai pontuando cada obra da carne, né? Ele diz: da maldade. O servo de Deus, aquele que quer ser casa espiritual, aquele que quer andar em novidade de vida, ele quer fazer parte de uma nação santa, ele precisa se livrar da maldade. Da maldade. Não dá para você ser crente sendo maldoso. Aquela pessoa que ela planeja o mal, ela mastiga o mal, ela fica pensando em fazer o mal, né? A vingança não nos pertence, a maldade também não nos pertence. Uma outra coisa que ele fala aqui é o dolo. A gente sabe que há o crime doloso e o crime culposo, né? O crime doloso, esse sim, ele é um crime que leva ao castigo, né? E tem aquele crime culposo, que você não tem a intenção. O dolo você tem a intenção de fazer. Então, nesse versículo primeiro aqui, além de você se livrar da maldade, é desse dolo, é dessa mentira. Você tem a intenção de fazer o mal, a intenção de fazer. Eu fiz, mas eu não tinha intenção. Mas não sabe o que passa no teu coração. Então, esse crime doloso, você tem a intenção de fazer. Você planejou para fazer. Será que o crente é assim? O crente, o servo de Deus, não deve ser assim. Infelizmente, aquele que é membro da igreja, ele às vezes ainda não tem o entendimento da palavra e ele acaba agindo dessa maneira. Fulano de tal fez aquela maldade comigo, mas ele vai pagar caro. Eu não vou deixar barato isso não. Eu vou me vingar. Eu vou fazer aquilo com ele. Eu vou prejudicar ele também. Então você fica remoendo. Então você tem a intenção de fazer. Você tem a intenção, o dolo aqui é a intenção de praticar o mal. É a intenção de você fazer o mal àquela pessoa. O servo de Deus, irmãos, ele deve ter um coração puro. E para você buscar esse coração puro, é em Cristo Jesus. Tudo é Cristo. Por isso que Cristo sempre é suficiente. Você buscando a Cristo, você tem tudo. Então, como eu posso ser casa espiritual? Como eu posso ser sacerdócio, nação santa, se a minha vida não está edificada em Cristo? Mas eu até afirmo que a minha vida está edificada em Cristo. Mas como está edificada em Cristo se eu não me livrei da maldade, eu não me livrei desse dolo, dessa mentira, dessa intenção, né, de fazer algo ruim, de eu planejar a maldade, de eu armar o circo, de eu fazer algo ruim? Não, o servo de Deus não tem isso no coração. Ele precisa se livrar disso, desse sentimento de maldade, desse sentimento intencional de prejudicar o outro, de fazer um mal para o outro. Mas ele continua falando: olha, eu preciso me despojar da maldade, me despojar da mentira, dessa intenção de fazer o mal,
da hipocrisia. Hipocrisia aqui é fingimento. Eu preciso me despojar disso. O servo de Deus não tem duas caras, irmãos, é a mesma. O comportamento dele é o mesmo, seja dentro de casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na vizinhança, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. A ação dele, o estilo dele é o mesmo. Então ele mostra aqui, eu preciso me despojar, me livrar, né? Livrar-me da maldade, livrar-me dessa intenção de fazer o mal, livrar-me então desse fingimento e ser sincero, deixar de ser hipócrita e ser uma pessoa sincera, lidar com as pessoas de maneira transparente. De maneira transparente, lidar com as pessoas de maneira transparente, sem hipocrisia. E ele cita inveja, né? Inveja aqui no sentido de você, o que é inveja? Você possuir ou querer ocupar o lugar do outro. O invejoso ele não é feliz com o que tem. O invejoso ele não é grato com o que tem, né? Então ele fala, você se despoja, você se livra também da inveja. Agradeça a Deus o que você tem, seja feliz com o que você tem. Se o outro tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem uma família que você acha que é uma família melhor, Deus sabe todas as coisas. Agora eu preciso ser grato. O invejoso ele é ingrato. O invejoso ele é infeliz. O invejoso ele não gosta de ver o sucesso do outro. Ele quer o sucesso do outro. Ele quer o outro. Ele quer ser mais feliz do que o outro. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus por tudo que Deus te dá. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na tua vida. E seja grato. Seja grato a Deus. E seja feliz com o que Deus te dá. E ele continua dizendo que toda sorte de maledicência, ou seja, se despoja da maldade, da hipocrisia, da mentira, da inveja e toda sorte de maledicência, ou seja, todo aquele pacote, você se livra disso. A maledicência é você falar mal dos outros, né? A maledicência é você ficar cozinhando o outro e sem dar oportunidade para defesa. Ou seja, você está falando mal do outro sem dar oportunidade para ele poder se defender. Então ele diz, e você se livra de toda sorte de maledicência. A nossa língua, ela precisa ser convertida. A nossa língua, ela precisa ser convertida. Nós precisamos fazer com que todo o nosso corpo seja do Senhor. Não adianta eu louvar a Deus, eu bendizer o nome de Deus, eu exaltar o nome de Deus, e ao acabar de louvar, de exaltar o nome de Deus, eu estou falando mal do pastor, eu estou falando mal do meu irmão, eu estou falando mal do patrão, eu estou falando mal do meu marido com o vizinho, eu estou falando mal da minha esposa, eu estou falando mal da minha sogra. Não adianta. Quando ele fala aqui, se livrar de toda a maledicência é você falar mal do outro. Então eu preciso me livrar de tudo isso. Não tem como ser casa espiritual, não tem como ser edificado em Cristo se eu não me livrar da obra da carne. Nós somos pecadores. Mas no momento que eu decido em tomar uma decisão ao lado de Cristo, em fazer uma aliança com Cristo, baseado nesse texto do apóstolo Pedro, eu preciso me despojar, eu preciso me livrar de toda a obra da carne. E ele esclarece mentira, ele esclarece fingimento, ele esclarece maldade, ele esclarece inveja e toda sorte de maledicência. Ele explica isso para a igreja a qual vocês estão dispersos, estão no Ponto, da Ásia, estão na Galácia, estão na Bitínia, vocês estão na Capadócia, vocês que estão espalhados aí por este mundo, dispersos por causa da perseguição, livrem-se de toda a obra da carne. E hoje nós estamos dispersos, cada um está nas suas casas, cada um está com as suas atividades, cada um tem os seus compromissos. Livrem-se de toda a obra da carne.
Se você quer ser casa espiritual, se você quer fazer parte do reino de Cristo, livra-se de toda a obra da carne. Então, o que eu vou desejar no meu coração? Você vai desejar o que diz o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. O segundo ponto é os versículos 2 e 3. Desejar de coração o alimento espiritual genuíno que traz o crescimento para a salvação. Então eu vou me livrar, vou despojar das obras da carne e vou desejar ardentemente, vou desejar de todo o meu coração o alimento espiritual. É possível uma criança recém-nascida crescer, se mamar uma vez por dia? Não é possível. Não é possível. A criança que é recém-nascida, ela tem desejo de mamar várias vezes ao dia. E quando ela não mama, ela começa a chorar, ela começa a se espernear. Então ele faz essa comparação aqui. Desejar ardentemente como criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ela quer ali ficar mamando, constantemente. Ela quer ali ficar mamando. A mamãe, com muito carinho, põe ela no cantinho do ladinho ali e ele começa a mamar. Então ele diz, olha, da mesma forma que a criança recém-nascida deseja o leite para sobreviver, para se alimentar, vocês também desejam a palavra de Deus para crescerem para a salvação. É interessante que muitas igrejas pregam, para você crescer materialmente. O texto responde para nós crescermos para a salvação. O nosso crescimento não é para nós crescermos financeiramente, prosperarmos financeiramente, termos uma vida de sucesso, uma vida maravilhosa. Não. O nosso crescimento é para a salvação. Eu desejo a palavra de Deus, eu desejo um alimento espiritual, eu desejo um alimento genuíno para crescimento, para a salvação. Isso sim, Isso sim, da mesma forma o autor ensina que precisa ser permanente. Da mesma forma que uma criança recém-nascida, ela precisa mamar várias vezes no dia, eu também preciso da palavra de Deus diariamente. Porque se eu não me alimentar diariamente da palavra de Deus, eu adoeço. Eu fico em parafuso. É o que muita gente está tendo agora. As pessoas não estão dormindo, as pessoas estão agoniadas, estão com medo, elas estão desanimadas, estão revoltadas, estão a cada dia mais incrédulas. Por quê? Porque elas não estão se alimentando espiritualmente. Elas não estão alimentando daquele leite, daquela palavra, daquele alimento sólido que temos, que é a palavra de Deus. E por isso, então, está em parafuso. E nós precisamos, irmãos, nos alimentar espiritualmente. Esse alimento precisa ser puro. Esse alimento precisa ser genuíno, para não causar doenças. Existe o alimento impuro? Sim, infelizmente existe. Existe o alimento impuro. Existem muitas pessoas que abrem a Bíblia e não pregam a palavra de Deus, pregam outras coisas, menos a palavra de Deus. Ela usa a palavra de Deus como pretexto para informar algumas coisas que elas pensam, mas elas não pregam realmente a palavra de Deus. E a igreja, ela precisa se alimentar, não só nesse momento, mas todos os momentos, da palavra de Deus. O que traz crescimento saudável para a salvação é a palavra de Deus. Naquele momento a igreja estava desanimada, ela estava preocupada. No primeiro século havia muita perseguição, e essa perseguição estava deixando a igreja aflita, angustiante. Ela estava agitada, estava nervosa, tensa, estava dispersa. Então o apóstolo Pedro diz, olha, vocês livrem-se da maldade, livrem-se das obras da carne e desejam ardentemente de todo o coração a palavra de Deus, porque esse alimento, ele é genuíno, esse alimento é puro e traz crescimento para a salvação. O que você tem feito nesses dias que você
está vivendo? Nesses últimos dias que nós estamos tendo, o que você tem visto? O que você tem feito? Ah, pastor, eu tenho me informado muito das notícias. Muito bem, eu também. Eu tenho me informado de muitas notícias. Mas cuidado, porque às vezes essas muitas notícias que você tem visto têm trazido ainda mais problemas emocionais em você. Ao invés de você ficar constantemente ouvindo tantas notícias, seja pelas redes sociais ou pela televisão, procure ler a palavra de Deus. Procure mastigar a palavra de Deus. Procure saborear a palavra de Deus. Eu não estou pregando aqui que você tem que se isolar e não ver mais jornal. Não é isso. Mas procure priorizar. Sejamos, irmãos, sábios. Sejamos sábios. Nesse momento, não só nesse momento, mas sempre, eu preciso meditar na palavra de Deus. Você olha para o Salmo 19, os versículos de números 7 a 9, principalmente o versículo 7, né? Eu vou abrir aqui, Salmo 19, os versículos de 7 a 9. Como esse versículo tem falado ao meu coração. Salmo 19, os versículos de número 7, isso, até o versículo 9. Ele diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você está triste? Está preocupado? Está nervoso? Está ansioso? Está angustiado? A palavra de Deus vai alegrar o teu coração. Era exatamente isso que o apóstolo Pedro queria mostrar à igreja que estava dispersa. Estava aflita também por causa da perseguição. Ela disse o seguinte: olha, vocês desejam ardentemente o alimento genuíno, puro e verdadeiro que vai trazer crescimento para a salvação. Façam isso, desejam isso, coloquem isso como prioridade na vida de vocês. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, os versículos de 10 e 18, ele fala da armadura de Deus. E o versículo 17, ele fala da espada do Espírito. A espada, ali ele fala da arma do crente, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, e ele fala da espada. Se eu vou para uma guerra, eu preciso ir armado. Porque se eu não estiver armado, com certeza eu vou ser derrotado. E a arma do crente é essa aqui, irmãos. É a palavra de Deus. A arma do crente é a Escritura Sagrada. É a minha espada. Essa é a minha espada. E nós estamos numa guerra espiritual. E aí nós somos tentados. Nós somos pressionados a negar a fé, nós somos tentados a desanimar, nós somos tentados a recuar, nós somos tentados a nos afastar da presença de Deus. E aí nós precisamos o quê? Nos armar. E aí vem a palavra que nos traz alegria, a palavra que nos traz direção, a palavra que nos traz proteção, a palavra que nos traz orientação. O apóstolo Pedro diz: olha, vocês estão dispersos. Vocês estão sofrendo por causa da perseguição. Vocês estão desanimados por causa de algumas situações que vocês estão passando. Desejam ardentemente o alimento necessário. Assim como uma criança recém-nascida deseja o leite materno, vocês desejam ardentemente a palavra de Deus no coração de vocês, para que vocês cresçam para a salvação. É claro que você também pensa em crescer em muitas áreas da sua vida. Você que é jovem, você que já é adulto, ou até você também que já é uma pessoa aposentada, você tem sonhos, tem planos, e você deseja às vezes muitas coisas, mas o maior desejo que nós devemos ter, irmãos, no nosso coração é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você pode ter outros desejos, eu também tenho outros desejos, tenho outros sonhos, né? Eu tenho outros sonhos, eu tenho desafios, alvos, mas o maior desejo de um salvo em Jesus Cristo é ele crescer para a salvação. Ele cresce, ele vai desenvolvendo e a cada dia está mais perto de Deus.
A cada dia ele consegue compreender os planos de Deus. A cada dia ele consegue compreender que os planos que ele tem não são os planos de Deus. Que os pensamentos que ele tem não são os pensamentos de Deus. Mas ele vai aceitar, ele vai compreender que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável. Vivamos assim, irmãos, em meio a todas as circunstâncias da vida. Não só essa que nós estamos passando, porque essa não vai ser a última, meu irmão. Vão ter outras situações difíceis, aonde o sal vai ser provado, aonde o crente vai ser testado. Será que nós estamos passando no teste? Será que em meio a essa situação que nós estamos passando, nós estamos alegrando o coração de Deus? Deus está feliz com a sua igreja. Deus está feliz com o comportamento da igreja. Deus está alegre, está satisfeito com o seu comportamento em meio a essa situação. Como você está se comportando em meio a essa situação? Pense nisso. E quando nós desejamos ardentemente de todo o nosso coração o leite racional, o alimento racional, o alimento espiritual, com o objetivo de crescermos para a salvação, nós estamos com certeza dando alegria ao nosso Deus. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar por aqui e vamos continuar na próxima semana. Estude o capítulo 2 até o versículo 10. Na próxima semana estaremos estudando os versos 4 até o 10, quando fala que nós devemos nos aproximar do fundamento principal, que é Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor, nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia, e nós pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a nós nos livrarmos, despojarmos das obras da carne, da mentira, do ódio, da raiva, da inveja, da hipocrisia, desejo de vingança, da maledicência, da maldade. Ó Deus, tira isso de nós. Nós queremos louvar o teu nome e que nós possamos desejar ardentemente a tua palavra, que é genuína, que é pura, para o crescimento da salvação. Ó Deus de amor, nos ajude a nós caminharmos contigo, nos ajude a nós fazermos a tua vontade, que a nossa vida possa ser para glorificar e exaltar o teu nome, que a nossa vida possa ser uma vida de comunhão contigo. Temos, ó Deus, outras coisas também que aqui nesse mundo desejamos, mas que a prioridade seja, ó Deus, nos alimentarmos da tua santa palavra, porque é a tua palavra que nos traz alegria, é a tua palavra que nos traz força, é a tua palavra que nos traz ânimo, nos traz paz, nos traz direção e também, ó Deus, nos traz a santificação. Então nos ajude, ó Deus, a nós correspondermos e a servir a Ti de todo o nosso coração. Nós não podemos, ó Deus, fazer da nossa própria maneira. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, que a Tua obra santificadora possa vir ao nosso encontro e nos fortalecer e nos animar, ó Deus. Em meio a essas provas que nós estamos passando em nosso país, que possamos alegrar o Teu coração, que possamos exaltar o Teu nome com o nosso comportamento, ó Deus. Não queremos Te decepcionar, não queremos desapontar a Ti, ó Pai. Então nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude, ó Deus, a olhar para Ti e observar que o Senhor é o nosso modelo, o Senhor é o nosso grande e melhor exemplo, olhando para Ti, que é a base da nossa fé, o fundamento da nossa fé. Então nos ajude, ó Deus, em meio às lutas que nós estamos enfrentando, como o povo lá do século I enfrentou, que nós possamos, ó Deus, permanecer fiéis à Tua santa palavra. Tira de nós o medo, o pânico, a ansiedade, a murmuração, a reclamação, e põe em nós um coração grato, um coração, ó Deus, desejoso em exaltar e glorificar o Teu nome. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Que a graça de Cristo possa te fortalecer a cada dia. Deus te abençoe.
dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A tua vontade boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
conheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém.